Olá, meus amados e minhas amadas, estamos aqui ao vivo, hoje com um cenário diferente. Nós tínhamos, eu estava com uma infecção de garganta, não ia fazer ao vivo, mas aí eu orando aqui, Deus incomodou meu coração com uma mensagem e eu gostaria muito de dividir com vocês. Eu vou ler um texto que está no livro de Números, no capítulo 13, e depois eu volto para a gente bater um papo, para a gente conversar um pouco sobre isso, tá? Aproveitar e mandar um abraço para Carlinha, que está ao vivo aí, que Deus te abençoe, viu, Carla? Abençoe aí os menininhos também, os gêmeos, que Deus é contigo. No capítulo 13 de Números, olha só, diz assim, olha: E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que te dou e dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. E assim então enviou do deserto de Parã Moisés, conforme a ordem do Senhor, todos os que eram chefes dos israelitas. Depois lá embaixo no versículo 17 diz assim, olha: quando Moisés enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou cidades fortificadas, se o solo é fértil ou se o solo é pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos e tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. E eles subiram e observaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Hamate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão e de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes, e também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, e os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhoto, a nós e a eles. Bom, aqui nós vimos um texto em que Moisés, ele chama o povo e pede para o povo subir até a terra prometida, até Canaã, e espiar a terra, e ver como que era a terra. Essa terra era a terra prometida. Então, para a gente contextualizar, né? Deus havia tirado aquele povo do Egito. Eles tinham saído do Egito, atravessaram o Mar Vermelho. Depois do Mar Vermelho eles foram até o Sinai,
para receber lá os mandamentos, para receber as leis, né? E eles estão indo em direção a uma terra que Deus prometeu lá atrás para eles, falando: olha, eu vou levar vocês a uma terra produtiva, uma terra que mana leite e mel, e essa terra foi a terra que eu prometi para Abraão, foi a terra que eu prometi para Isaac e para Jacó. E nessa terra vocês habitarão, e essa é a terra que eu prometi a vocês. Então, quando eles estão a caminho, pouco antes de chegar, Moisés chama 12 pessoas, um representante de cada tribo, e pede para ir até a terra para espiar. E fala para eles: dá uma olhada, né? Olha só, veja se lá o povo é forte ou fraco, veja se as cidades são pequenas ou grandes, veja se é montanhosa ou não, veja se o povo que habita é bom ou ruim, veja se o solo é fértil ou não, enfim. Eu quero que vocês vão lá e me tragam um relatório de como é aquela terra. E eles foram. Eles foram, ficaram 40 dias e ao final de 40 dias eles voltaram. Você viu que eles trouxeram um cacho de uva que precisaram 2 homens carregar por uma vara, ou seja, muito grande. Então eles chegam, a princípio parecendo que fossem animados, que tivessem animados, mas na verdade eles estavam desanimados, com medo, porque eles viram lá algumas coisas que o amedrontaram. As cidades eram fortes, as cidades eram cercadas por grandes muros, e o povo que habitava naquela cidade era um povo forte. Eles citam aqui: lá moram os descendentes de Enaque. Os descendentes de Enaque eram todos muito grandes, né? Eles chamavam de gigantes, eram todos homens acima de 2 metros de altura. E aí, vocês me desculpem, às vezes eu estou com dificuldade, porque eu estou com infecção na garganta, eu nem ia fazer ao vivo. Quem entrou agora, eu expliquei isso no início, né? Nem eu ia ter condição de fazer ao vivo, mas eu cheguei aqui no trabalho e Deus incomodou meu coração para isso. Mas então eles vão e voltam com o relatório e falam: olha, realmente a terra é tudo aquilo que Moisés falou. A terra, o solo é fértil, ela mana leite e mel, e é uma terra maravilhosa. Porém, esse porém que é o problema. Ele fala: porém, lá nós vimos os descendentes de Enaque. Lá a terra é habitada por um povo forte, e nós jamais vamos conseguir entrar naquela terra. Por quê? Porque o povo que habita lá é mais forte que nós. E aí então Caleb falou ao povo, né? Falou: olha, vamos lá e vamos tomar posse dessa terra. Nós certamente venceremos. Foi a fé de Caleb que fez com que ele pensasse assim. E depois, no final da história, a gente vai ver que eles vão e eles tomam posse da terra prometida, e somente Caleb e Josué, que foram os 2 que incentivaram e que confiaram em Deus o suficiente, é que entraram na terra prometida. Mas o que eu quero falar com vocês aqui é sobre uma outra questão, sobre o deserto, sobre a dificuldade que eles estão passando aqui. Eles vão visitar uma terra em que eles estão sofrendo, porque agora estão com medo de entrar naquela terra, porque tinha uma promessa. E muitas vezes a gente acha que as promessas de Deus são fáceis, que elas vêm assim, como um passe de mágica, né? Caem do céu com facilidade, mas não é. Às vezes a gente tem uma promessa, e essa promessa, na verdade, exige um esforço muito grande da nossa parte, né? E nós, às vezes, nos esquecemos disso. Então, as promessas de Deus, o que Deus faz para as nossas vidas, também nem sempre vem de mão beijada. Não é assim uma coisa que simplesmente Ele promete e tudo bem. A promessa de Deus às vezes gera realmente uma necessidade da gente sair da zona de conforto. Isso é que nós precisamos entender. Esse povo estava escravizado do Egito, e Deus tirou esse povo do Egito e prometeu a eles uma terra, e estava conduzindo esse povo a terra prometida. E esse povo temeu demais. A falta de confiança desse povo fez com que eles ficassem pelo caminho. Se você continuar lendo agora o versículo 14, você vai ver que Deus, ele fala para Moisés: esse povo não pode entrar na terra que eu prometi. Esse povo é um povo muito desconfiado, é um povo que não confia em mim, e eles não vão entrar. E Moisés intercede pelo povo. E Deus então fala o seguinte: olha,
como eu prometi. Moisés ele chega para Deus e fala: Senhor, o Senhor tirou o povo de lá, se o Senhor não colocá-los na terra prometida, os egípcios, os outros povos vão achar que o Senhor não teve força para isso. Ele aconselha a Deus e Deus acata o conselho dele. Fala: então eu vou fazer isso, eu vou colocar meu povo lá, mas não será essa geração. Eu vou fazer nascer uma nova geração, e aí os descendentes desse povo é que entrarão na terra que eu prometi. Mas o que eu quero falar com vocês é sobre esse deserto, sobre as dificuldades que às vezes a gente passa e a gente desanima. Às vezes no meio de uma dificuldade, no meio de um deserto, a gente desanima. É interessante que Deus ele fez o projeto dele justamente no deserto, para que o povo aprendesse a confiar nele. Deus tinha criado o homem no paraíso e tinha dado ao homem um lugar maravilhoso que era o paraíso. Mas o homem abriu mão do paraíso por causa do pecado. E aí ele foi colocado no deserto. Então a primeira lição: o pecado nos coloca no deserto. O pecado nos coloca nas situações ruins, nas situações difíceis. E a gente precisa aprender isso. Mas nem sempre é o pecado. Mas o deserto é um lugar que nos ensina demais. O deserto é um lugar onde, eu até estou escrevendo outro livro agora, que chama uma escola chamada deserto. Porque o deserto é uma escola para nossas vidas. A gente aprende muito no momento de sofrimento, né? Aprende demais. Tem um poema em Eclesiastes que fala que é melhor a gente estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. O que ele quer dizer é isso, é que nos momentos de luto a gente para refletir a vida. A gente para dar valor naquilo que realmente importa na vida. E nos momentos de festa, a gente não está nem aí. Nos momentos de festa, a gente não aprende, a gente só quer saber de se divertir, né? É a mesma coisa, por exemplo, numa partida de futebol. Eu estava lembrando esses dias da Copa de 94. Copa de 94, a seleção brasileira estava sendo criticada, porque fazia poucos gols, porque eram os resultados muito magrinhos, era 1-0, 0-0, disputa nos pênaltis, enfim, tanto que a final foi uma disputa de pênalti, né? E durante a Copa nós tivemos muitos problemas, né? A seleção foi muito criticada, mas no final ela ganhou. E aí todos os problemas passaram a ser secundários. Por quê? Porque foi campeã. E aí o que acontece? A hora que ganha, todos os problemas são deixados de lado, porque ganhou. Se tivesse perdido, com certeza teriam corrigido todos os problemas, né? E aí os problemas vieram para depois, né? Muitos problemas vieram para depois, por quê? Porque não foram corrigidos, né? E até hoje, talvez, sei lá, a gente pague por um preço, mas o que eu quero dizer é isso, é que a vitória, às vezes, ela escurece as nossas vistas, ela deixa tudo nebuloso. A vitória tem aquele momento de euforia, mas tudo aquilo que foi de ruim acabou e a gente não corrigiu. Quando a pessoa passa por uma derrota, ela busca corrigir tudo aquilo que ela viu que foram os erros, né? E o deserto é isso, o deserto ele nos ensina. Os momentos de dificuldade, eles nos ensinam a sobreviver, nos ensinam a levantar, né? A gente só consegue levantar quando a gente cai. Se você não cai, você não aprende a levantar. E eu preciso dizer uma coisa que eu sempre uso esse exemplo como uma luta de boxe, que a luta ela não termina quando um lutador cai, ela termina quando o lutador não levanta. É diferente, né? O lutador ele pode cair quantas vezes for, mas se ele levantar para lutar, ele continua na luta. Então, quando a gente está vivendo por um momento, um deserto, quando a gente está vivendo uma dificuldade, o que a gente precisa aprender é isso, é que a gente pode estar no chão, mas o que a gente precisa é saber levantar, e se a gente levantar, a gente vai continuar lutando, né? E eu vou fazer uma pausa aqui, eu queria agradecer todo o pessoal que está ao vivo, tá? Me assistindo aí, todo esse pessoal. Nós estamos fazendo um cenário diferente, eu estava explicando também no começo, que eu nem ia fazer hoje o programa, que eu estou com acho que dá para perceber pela voz, eu estou com uma infecção na garganta, mas Deus incomodou demais meu coração para que eu trouxesse essa mensagem a vocês, tá? Então, obrigado a todo mundo que está aí ao vivo, é bastante gente, eu acho que não vai dar para falar todo mundo não, mas olha, a Terezinha, o Vanderlei, a Carlinhos, que eu já falei, o Wilde, a Socorro, o Antônio Pires, a Jane, o Marcelo, a Gi, a Cileia, a Regina, o Alex, a Eliana, enfim, todo o pessoal que está aí, obrigado, viu? Obrigado por vocês estarem acompanhando.
Mas então eu estava falando do deserto. O povo de Israel, quando sai do Egito, é um povo que está acostumado só a trabalhar. Eles viviam de escravo, eles viviam embaixo de chicote no Egito. E eles só sabiam trabalhar, fazer tijolos, construir cidades, é isso que eles faziam. Eles faziam tijolos e com esses tijolos eles levantavam casas e iam construindo cidades. A geração que ficou lá foram várias gerações que durou 400 anos no Egito, como escravos. Né? Eles ficaram trabalhando como escravos lá no Egito. E aí o que acontece? Eles saem do Egito e só sabem trabalhar. E Deus já sabia disso. Só que Deus também já sabia que eles iam chegar lá e encontrar tudo isso que nós vimos aqui. Cidades fortificadas e homens muito mais fortes do que eles. Acontece que no deserto eles foram aprendendo a lutar. Enquanto eles estavam passando pelo deserto, alguns povos se colocaram contra eles. Amonitas, moabitas, o povo foi se colocando contra eles, mas eram povos muito mais fracos do que eles. Eram povos menores do que eles. A Bíblia diz que saíram do Egito 600 mil homens de Israel. E eles encontravam um exército com 30 mil homens, com 20 mil homens. Então foram lutando, vencendo as lutas e foram aprendendo a lutar. E aí o que aconteceu? Quando chega, eles vão espiar a terra e percebem que lá moram gigantes, moram homens muito fortes, eles se amedrontam. Porém, Josué e Caleb, eles têm coragem e falam, não, vamos para lá, nós vamos vencer. O que acontece? Esta geração de incrédulos, ela foi morrendo no deserto, ela foi ficando e foi nascendo os filhos deles. E aí nasceu então uma nova geração para tomar posse da terra prometida. Eles ficaram 40 anos no deserto. E durante esses 40 anos no deserto, aquela geração que saiu do Egito morreu. E aí nasce uma nova geração. Aí que tá. Morreu uma geração que não sabia lutar, que só sabia trabalhar, porque só trabalhou como escravo. E nasce uma geração que não sabe trabalhar, só sabe lutar. Essa geração que nasceu no deserto não aprendeu a trabalhar como a outra. Essa geração que nasceu agora só aprendeu a lutar. Então, desde pequeno, eles estão acostumados a ver as lutas, a participar das guerras, e eles foram aprendendo a lutar. Por quê? Porque quando chegaram na Terra Prometida, no lugar onde nós vimos aqui, que tinham cidades fortificadas e que tinham os descendentes de Enac, que eram gigantes, eles estavam preparados. Por quê? Porque eles só sabiam lutar. Então morre uma geração que só sabe trabalhar e nasce uma geração que só sabe lutar. Essa é a odisseia do povo de Israel no deserto. Isso foi o que aconteceu. Eles foram aprendendo no deserto a lutar. Então a mensagem que eu quero deixar para o seu coração é essa. É que se você está passando por uma dificuldade, se você se sente no deserto, se você sente que você realmente passa por uma situação difícil de ser enfrentada, você está num momento difícil da sua vida, confie em Deus, porque você vai aprender a lutar. Deus te ensina isso justamente nesse momento de dificuldade, nesse momento onde a gente passa por uma situação adversa da nossa vida. É no deserto que a gente aprende a lutar. É nos momentos de dificuldade que a gente aprende realmente, que a gente ganha resiliência, que a gente ganha força para aprender a lutar por uma vitória. Esse povo, se você pegar o final aqui depois do livro, você vai ver que esse povo venceu. Esse povo chegou lá em Canaã e eles entraram na Terra Prometida, atravessaram o Jordão, pois está no livro de Josué isso daí. Eles atravessam o Jordão e tomam posse da promessa de Deus. O que eu quero dizer para você é que você vai tomar posse da promessa de Deus. Deus tem uma promessa para você. Não é fácil. Não é uma coisa que vem como um passe de mágica. Não é algo que você, num abrir e fechar de olhos, a única promessa que vem no abrir e fechar de olhos é a volta de Cristo para levar a igreja. Mas a promessa que Deus tem para você não é uma coisa simples. Nós temos que lutar por ela. Nós temos que vencer batalhas, nós temos que passar por barreiras, mas com Deus do seu lado, você vai passar. Então eu quero deixar essa mensagem de incentivo para você. Não sei o que você está vivendo hoje. Não sei se é um momento de dificuldade, não sei se é um momento de tristeza, não sei se você passa por uma depressão, por uma turbulência na sua vida, no seu casamento, não sei. Pode ser que seu casamento não esteja bem, pode ser que você tenha problema com um filho seu que está nas drogas, ou com uma filha que apareceu grávida e não sabe quem é o pai, ou sei lá, por o seu marido que é alcoólatra e está dando um trabalho,
ou você mesmo, que às vezes passa por uma luta, né, de dificuldades aí, que você acha que você não vai sair dela. Eu quero dizer para você que você está no deserto é para nascer um lutador, é para nascer aí um vencedor, é para você aprender a lutar e daí vai gerar um grande lutador que vai tomar posse da promessa de Deus para a tua vida. E a promessa de Deus não é pequena, gente. A promessa de Deus para nós é muito grande. Então que Deus abençoe poderosamente a sua vida, te fortaleça e te ensine a lutar sempre. E não se esqueça, o deserto é uma escola, é um lugar que você está passando para aprender. Mas você vai vencer, você vai lutar, você vai aprender a lutar e vai sair dessa situação. Se você tiver Deus com você. Porque Deus é aquele que nos sustenta, é aquele que vai na frente das nossas batalhas e Ele vai nos ajudando. Ele abriu o mar vermelho para Moisés, Ele matou a fome do povo e é isso que Ele faz por nós. No momento onde a gente acha que não tem mais solução, é aí que Deus entra. Deus é um Deus do sobrenatural. O natural nós fazemos, o sobrenatural é com Deus. Talvez hoje você pense isso, que você precisa de algo sobrenatural para a tua vida. Então, fique tranquilo, porque se você precisa do sobrenatural, é aí que Deus entra, tá bom? E Deus vai agir de forma poderosa na tua vida, tá bom? Que Deus te abençoe de forma sobrenatural, te fortaleça sempre. Se você puder fechar os olhos, eu vou fazer uma oração aqui agora para nós. Senhor, nós te agradecemos, Pai, te agradecemos pelo carinho, pelo amor que o Senhor tem pelas nossas vidas. Senhor, muitas vezes nós entramos num deserto e não sabemos o porquê. Então, Deus, ensina-nos, Pai, ajude-nos a entender o deserto que nós estamos passando. Eu quero pedir a Deus por essas pessoas que estão assistindo a esse vídeo, que elas possam ser fortalecidas, ó Deus. Que o Senhor possa, de uma maneira sobrenatural, derramar sobre elas o Teu amor, a Tua graça, a Tua proteção. E que elas aprendam, ó Deus, que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor é aquele que pode nos tirar das batalhas, das situações adversas e nos colocar na vitória. Então, Deus, nós te agradecemos, bendizemos o Teu nome, Pai, e te pedimos, esteja conosco sempre. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado, desculpa o improviso, espero que tenha dado para você acompanhar a mensagem e que Deus te abençoe de uma maneira sobrenatural, tá? Um abraço forte para o Antônio Pires, um abraço forte para a Terezinha, tá? Um abraço, olha, para a Betânia, que Deus abençoe cada um de vocês, o Flávio Lamas, que Deus te abençoe também, Flavinho, enfim, o Alex, todo mundo que me acompanhou aí. Olha, eu vou passando aqui, tem bastante gente. Que Deus abençoe vocês, tá? E até um próximo vídeo aí, se Deus quiser, uma mensagem que Deus colocar no meu coração, eu vou trazer para vocês. Viu? Que Deus te fortaleça sempre. Tenha uma terça-feira abençoada por Deus. E até a próxima, se Deus quiser.